pastor João é um pastor muito amado, muito querido, e nós nos convertemos praticamente na mesma época, e desde essa época andamos juntos, temos um carinho muito especial pela vida dele, pela família dele, trabalhamos muitos e muitos anos juntos e continuamos a trabalhar ainda hoje juntos, e o pastor João, assim como nós, tem o DNA apostólico, né, pastor? Viajando, pregando em muitas igrejas, estabelecendo o reino em muitos lugares. E hoje nós temos, então, a honra de recebê-lo aqui novamente. Já estávamos com saudade dele. E ele vai trazer uma palavra para nós, igreja. Então, gostaria de convidar você para nós orarmos por ele. Amém? Senhor, nesta noite, Pai, nós colocamos a vida do Teu Filho, Teu servo, Senhor, pastor João, diante da Tua presença. Senhor, nós te pedimos em nome de Jesus Cristo de Nazaré, que a Tua graça, o Teu amor esteja sobre a vida dele de uma forma sobrenatural. Senhor Deus, que a Tua igreja, Senhor, venha a ser edificada, abençoada, Senhor, através do Teu servo. Declaramos em nome de Jesus Cristo de Nazaré, Senhor, o fogo de Deus, Senhor Deus, o espírito de sabedoria, discernimento, revelação, Senhor Deus, poder e autoridade, Senhor, vindo de uma forma, Senhor Deus, sobrenatural e sendo liberada, Senhor, sobre a Tua igreja. Que ele seja um canal de bênção, Senhor, nesta noite para as nossas vidas. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Amém? Amém, querido. Deus abençoe. Pode se assentar. Prazer. Você não imagina a minha alegria de poder pregar aqui. Eu preguei aqui 10 anos, acho. Mais ou menos. Quem está aqui desde o início, lá, desde quando nós começamos aqui, olha aí, pouca gente, né? Onde estão aquelas pessoas? Uma alegria muito grande estar aqui. Olha, trago um abraço da família Jesus é Rei para vocês. Estamos culto lá agora também. E lá em Poços, na igreja nova lá, onde nós começamos não faz muito tempo que inauguramos a igreja. Trago um abraço do pessoal lá para vocês, tá bom? Deus abençoe, que a graça do Senhor seja com todos nessa noite, em nome de Jesus. Nós temos pregado e temos falado, obrigado pastora Rosa, pastor Revelino, apóstolo Ricardo, profeta Eneida, por abrir essa oportunidade de estar aqui. Que bom, é muito bom. Eu quero dizer para vocês, todos os pastores da rede brigariam para pregar aqui. Brigariam no bom sentido. Todos os pastores da rede têm uma gana por pregar aqui, no centro apostólico aqui. Muito bom, aqui é um lugar de um mover de Deus. Aqui saiu tudo que tem na rede, saiu daqui. Nós somos privilegiados. Tudo que tem na rede hoje saiu daqui, desse lugar aqui, dessa igreja aqui. Eu comecei aqui, quando me converti, a igreja vinha até aqui, ali onde tem... Ali você está vendo a divisão aqui? Essa parede aqui era ali. Depois foi aumentando. E, bem, hoje é o que nós estamos vendo. Querido, mas vamos lá. Nós, no início da pandemia, quando começou esse problema todo aí que nós estamos enfrentando, nós recebemos uma palavra do Senhor. Eu comentei esses dias com o apóstolo Ricardo sobre isso. Nós recebemos uma palavra do Senhor que Deus nos orientando e nos abrindo os olhos, porque quando a gente está passando por algum problema, um costume que a gente tem é de focar naquele problema. É mais fácil a gente focar no não do que no sim. É mais fácil a gente focar no propósito, no problema do que no propósito. Quando a gente tem um propósito de vida, geralmente os problemas nos tiram do foco. E Deus, Ele tem nos falado para que o problema não nos tire do foco. Para que nós possamos continuar focados naquilo que Deus tem. Por quê? Na história do povo de Deus, sempre, se você pode ler a Bíblia, você vai ver, sempre depois que veio alguma coisa, para que houvesse uma correção, e sinceramente, se você crê como eu
Eu acredito que tudo isso que aconteceu foi da vontade permissiva de Deus. Deus permitiu que isso tivesse acontecido para que muitas coisas fossem corrigidas. Por exemplo, a igreja nunca orou tanto como está orando, amém? A igreja nunca teve tanta gente orando como as pessoas estão orando agora. Ainda é pouco, mas pelo menos já muita gente já está orando. A gente viu quanto mover de Deus, mover das pessoas orando em tantos lugares. Então eu creio sinceramente que houve uma vontade permissiva de Deus. Não foi o diabo que agora mandou essa pandemia, porque se Deus não tivesse permitido de alguma forma, não estou dizendo aqui que Deus é um Deus ruim que agora mandou essa pandemia, não. Eu estou dizendo que eu creio que houve a vontade permissiva de Deus, que Deus permitiu isso para que de alguma forma as pessoas se corrigissem ou fossem buscar a Deus. Mas sempre quando acontecia isso na Bíblia, depois vinha a restauração, a restituição. Sempre depois que acontecia algo dessa magnitude que aconteceu, que está acontecendo agora, biblicamente, sempre vem a restituição. Você está preparado para ser restituído? Tem certeza? Quero hoje falar de alguns passos, de como aconteceu a restituição na Bíblia. De como é que as pessoas foram restituídas. O que precisou acontecer para as pessoas serem restituídas? Nós, lá embaixo, lá na igreja, nós fizemos vários atos proféticos sobre restituição. Nós fizemos várias coisas nas vigílias. Nós temos vigília toda sexta-feira, nós temos vigília, nós temos oração toda quarta, vigília toda sexta, todo culto, meia hora antes do culto, o pessoal da liderança está lá orando, estamos buscando a Deus, porque nós cremos numa restituição, e nós já temos ouvido testemunho de pessoas que já estão sendo restituídas, e pessoas que já receberam mais do que perderam na pandemia, porque compreenderam a restituição, querido, não é para quem quer, a restituição é para quem compreende. Eu entendo que eu tenho direito a ser restituído, então eu serei restituído, entende? Então nós precisamos entender como é que Deus trabalha, como é que Deus trabalhou na restituição. Eu quero falar sobre 3 princípios, só 3 princípios hoje à noite, do povo de Deus, de homens de Deus, que eles usaram esses princípios e eles foram restituídos. Depois de uma grande perda, depois de uma vida de muitas perdas ou de muitas decepções, eles foram restituídos por Deus. Uma coisa é muito clara e você precisa entender muito bem isso, querido. Sempre, se há uma vontade permissiva de Deus, Deus nunca vai deixar o seu povo passar por misérias. Deus sempre vai restituir. E a restituição, geralmente, ela é dobrada na nossa vida. Aquilo que nós perdemos, nós somos restituídos em dobro por Deus. Por isso que nós precisamos nos preparar para a restituição. Deus sempre mandava alguém para ensinar o povo, olha, coloca o povo no caminho, e aí vinha a restituição. Sempre foi assim, a história de Deus sempre foi assim. Nós precisamos compreender isso. O primeiro homem que eu quero usar como base, como princípio, é um homem chamado Jó. Você já ouviu falar de Jó, né? Jó é o livro, muitos estudiosos dizem que é o livro mais antigo da Bíblia, eu creio nisso também. E a vida de Jó é um exemplo para nós. É um exemplo de restituição para mim e para você. Quando nós lemos o livro de Jó, eu fico boquiaberto quando eu leio o livro de Jó, porque é um exemplo de vida. Esse homem o que aconteceu com ele e como ele levou a vida dele, a forma que ele fez, a forma que ele agiu. Ele não foi um homem, ele foi um homem que teve os seus altos, teve os seus baixos, foi um homem que creu, foi um homem que perdeu a fé, mas no final a gente vê que ele sempre confiou em Deus, de alguma forma ele sempre confiou. Bem, esse é um exemplo para nós. Por que eu quero falar da vida de Jó? Porque o primeiro princípio que nós precisamos entender para nós sermos restituídos por Deus. Se você espera uma restituição de Deus, não da força do teu braço. Porque muita gente
Espera da força do seu braço. Agora eu vou conseguir um novo emprego, vou ganhar mais e a restituição vai vir. Não. Se você espera uma restituição de Deus sobre a tua vida, se você crê como eu, que isso que aconteceu tudo foi da vontade permissiva de Deus, e você espera uma restituição de Deus, primeiro princípio, a vida de Jó, eu preciso ter um propósito maior do que eu. O propósito da minha vida precisa ser maior do que eu. Não pode ser centrado, focado em mim mesmo. Isso é essencial, querido. É essencial. Nós precisamos entender que Deus, Ele não age ao nosso bel prazer. Deus tem um projeto global. Deus tem um projeto muito maior do que eu mesmo. Entende? A prova disso é que nós vemos muitos homens, né? Por exemplo, agora, né, quantas pessoas que partiram, né, homens de Deus, homens... Por quê? O projeto de Deus não está baseado, apesar de Deus, Ele agir nas nossas necessidades básicas, naquilo que nos deixa felizes, alegres. O propósito maior de Deus é com a nação inteira, com o mundo inteiro, com todas as pessoas. Então, se o meu propósito é um propósito, um projeto focado em mim mesmo, eu e somente eu estou fora dos padrões de Deus. Então, a primeira coisa que eu preciso entender, para mim ser restituído, e eu quero mostrar isso para você na vida de Jó, o propósito da minha vida precisa ser focado não em mim, precisa ser maior do que eu, amém? Olha só, Jó, havia um homem na terra de Uz, cujo nome, Jó capítulo 1, cujo nome era Jó. Esse homem era íntegro, reto e temente a Deus e desviava-se do mal. Aqui, quando fala íntegro, está falando que Jó era bom em todas as coisas. Tudo que Jó fazia, ele era bom, ele era um homem excelente em tudo que ele fazia. Um homem íntegro, excelente em tudo. Capítulo 1, versículo 6. E no dia que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus de balde? Porventura Jó teme de graça? O Senhor está fazendo alguma coisa para ele temer assim, porque senão ele não ia temer desse jeito. Era a conversa de Satanás com Deus. Porventura, aí Satanás começa a dizer: porventura tu não o cercaste de sebe a ele e a sua casa e a tudo quanto tem? É por isso que ele te serve. O Senhor deu tudo para ele. O Senhor cercou a casa dele, o Senhor protege ele, a casa dele, a família dele, por isso que ele te serve. Era isso que Satanás estava dizendo para Deus, estava questionando a Deus. A obra de suas mãos abençoaste e o seu gado se tem aumentado na terra. É fácil servir a Deus assim, querido? É fácil quando a gente está sendo abençoado de tudo que é lado. Quando a gente está bem com a nossa família, está bem financeiramente, está bem de saúde. Oh, glória a Deus! É tão mais fácil dizer glória a Deus. E era isso que Satanás estava questionando a Deus. Ele disse: Jó, ele só te serve porque o Senhor tem abençoado ele. Se o Senhor não abençoasse Jó dessa forma, ele não serviria ao Senhor. Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem. Você está vendo a astúcia de Satanás? Como que Satanás age, querido? Você acha que ele é diferente hoje? Quando você acha, por isso a Bíblia diz: aquele que está de pé, cuide para que não caia. Quando a gente acha que está tudo bem, é muito fácil servir e dar glória a Deus. Às vezes a gente até esquece porque está dando glória a Deus e aleluia. É muito mais fácil, a gente é muito mais, parece que é muito mais racional, parece que a gente entende muito mais de buscar a Deus quando a gente está passando por uma situação difícil, porque a gente está focado naquilo, do que quando está tudo bem. Às vezes a gente dá glória a Deus, nem sabe porque está dando. Oh, glória, mas está tudo bem na minha vida. E às vezes fala coisas que nem sabe o que está falando direito, porque está tudo bem. Então, Satanás, ele é assim.
Satanás, a mesma forma que ele agiu com Jó, ele age até hoje. Quando está tudo bem, ele tenta desfocar a gente para que a gente faça as coisas de qualquer jeito. Porque a gente está sendo abençoado, e muitas vezes a gente está sendo abençoado, daqui a pouco começa o negócio a andar para trás, porque a gente desfocou, a gente perdeu o foco. Aquele que está de pé, cuide para que não caia. Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está na tua mão. Somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. E aqui Deus disse para Satanás: olha, se tu acha que é assim que Jó está me servindo, essa é uma pergunta difícil, hein, querido? Imagina uma conversa entre Deus e Satanás aqui. Deus, o Senhor está vendo todo esse povo aí? Eles estão te servindo porque o Senhor está abençoando eles. Toca na vida deles. Tira o que eles têm para ver se eles vão continuar te servindo ainda. Terrível a situação, não é? Deus apostou em Jó. Deus diz assim: então vai lá. Pode tirar tudo que ele tem, só não toca na vida dele. E tu vai ver que ele vai continuar me servindo. Que provação para Jó. A gente lendo assim por cima, parece que era uma guerra entre Deus e Satanás que estava acontecendo aqui, mas não era bem assim, querido. Deus queria somente mostrar que Jó servia a ele, porque Jó queria servir a ele, não por aquilo que ele tinha. O versículo 6 diz assim: e num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás. Aqui já começa, Satanás, ele não é bem-vindo ali naquele lugar. Ele lembra que ele chegou diante de Deus e Deus, os filhos de Deus começaram a se apresentar, e daí Deus diz assim: veio também Satanás. Sabe aquele cara que você tem alguma coisa, algum negócio, e ele é teu sócio, e ele te roubou, e você quase quebrou, está amarrado em nome de Jesus, eu só estou dando um exemplo aqui. Você quase quebrou e depois você continuou a empresa sozinho, e você se reergueu de novo na empresa, e agora a tua empresa já está fazendo 1 ano de sucesso, e você faz uma festa, e vem todo mundo, aí você olha, lá no meio, e veio também aquele cara, né? O Joaquim, tem Joaquim aqui? Não? Veio também Joaquim me passou a perna na outra empresa, agora está aí também. Joaquim era bem-vindo lá, sim ou não? Não era bem-vindo. Satanás não era bem-vindo. Veio os filhos de Deus, veio todo mundo, e Deus veio também Satanás. Por que foi destacado? Porque ele não era para vir, mas ele apareceu ali, querido. Satanás, ele não tem direito sobre aquilo que Deus nos dá, mas ele vem, não tem jeito. Ele vem, ele tenta nos roubar, ele tenta nos destruir, mesmo não sendo bem-vindo. Tem gente que aceita aquilo que Satanás faz e não entende que ele não é bem-vindo. Se você está sendo roubado por Satanás, de alguma forma na tua vida, você precisa entender uma coisa: ele não é bem-vindo, ele não é para estar aí, ele não é para estar te roubando. Se você tem sofrido com alguma coisa na tua vida, entenda, Satanás não é para estar causando sofrimento, ele não é bem-vindo. Persona não grata, ele não é para estar nesse lugar, ele veio de metido. Amém? Precisa entender isso. Isso são princípios, querido, que nós precisamos ter na nossa vida. Nós não podemos aceitar as investidas de Satanás como coisas normais na nossa vida. Tanta gente sofrendo com depressão, com tudo, e aceitando as mentiras de Satanás. Satanás vem, mente, ela aceita, mas ele não é bem-vindo. Diga assim: Satanás não é bem-vindo na minha vida, mas ele vem. Não adianta, ele tenta. Se nós aceitarmos, de alguma forma ele vai nos prejudicar. Foi o que aconteceu aqui. Então, significa que Satanás não era para estar ali. Segunda coisa que nós vemos é quando, se eu falo para você Satanás, o que você entende sobre Satanás? Ele é o acusador, não é isso? Satanás, acusador.
Então a palavra Satanás era um termo usado, um termo jurídico usado para uma profissão, o advogado de acusação. Não era um bicho com guampa, com rabo, com negócio, né? Satanás era um termo usado para uma pessoa que era Satã, era um termo jurídico, o acusador, aquele que acusa, aquele que veio para acusar. Então todo aquele que se sentisse lesado, ele podia ser um Satã, o acusador. Eu acuso aquele cara de ter me roubado. Amém? Não é que Satanás, não é o acusador, Satanás só vem nos acusar dos nossos pecados. Não. Satanás era o termo usado para alguém que ia acusar outra pessoa. Se eu fosse acusar alguém, eu recebia esse termo jurídico sobre a minha vida. Você sabia que Satanás significa adversário, né? Acusador. É isso que significa Satanás, promotor, advogado de acusação, né? Então, é um termo jurídico, que pode ser qualquer um que queira acusar alguém, ele é o advogado de acusação. Amém? Entenderam isso? Eu preciso falar isso aqui para vocês entrar dentro do contexto aqui da história. No Antigo Testamento, não existia no Oriente Médio, no Antigo Oriente Médio, não existia advogado de acusação como profissão. Isso não era uma profissão naquela época, né? Por exemplo, se alguém se sentisse lesado por alguma coisa, foi roubado por alguma coisa, né? O que acontecia? Hoje as pessoas pegam um advogado, tem advogado que até nem paga nada, advogado do Estado, né? E vão lá e aciona juridicamente aquele que lesou, né? Se alguém me lesou, eu pego um advogado, vou lá e aciono juridicamente aquela pessoa que me lesou. Naquela época não era assim. Se eu fosse lesado, eu chegaria diante do rei, eu como uma pessoa que foi lesado, chegaria diante do rei e diria para ele que eu fui lesado, né, por uma pessoa. Se o rei achasse que a minha acusação tinha procedência, né? Se ele olhasse, ouvisse a minha acusação e ele achasse que procedia, ele me chamava e à vista de todas as pessoas, lembra, isso é no Antigo Oriente Médio, ele me dava um título de Satã, ou advogado de acusação. Eu recebi esse título, eu estava acusando alguém. Então entenda, querido, como advogado de acusação não era uma profissão, alguém contratado, mas uma pessoa que se sentisse lesado. O rei, ele tinha alguns papéis, né? Ele tinha o papel de juiz, ele tinha o papel de advogado de defesa. Quando alguém foi acusado, agora presta atenção nisso que eu vou falar. Quando alguém for acusado, o juiz, o rei é que determinava a pena. Ele cuidava que aquela pena não fosse maior do que a pessoa tinha que pagar. Ele cuidava se a pessoa conseguiria pagar a pena, ou em alguns casos, dependendo do caso, a pessoa era absolvida e alguém pagava a pena por ela. Isso te lembra alguma coisa, não? Nós tínhamos um preço que nós não conseguimos pagar. Diante do juiz, o juiz disse assim: eles não vão conseguir pagar o preço. Alguém vai pagar o preço por eles. Quem foi que pagou o preço por nós? Jesus Cristo. Então, quando o diabo ele aparece diante de Deus como advogado de acusação, ele era, na verdade, nessa história aqui, ele era aquele que foi lesado. Por quê? Ele tinha ganhado direitos sobre o mundo, sobre a terra. Você lembra, no início de tudo, o que acontecia? O que aconteceu? Satanás ganhou o direito sobre a terra, sim ou não? Isso era legal. Satanás havia ganhado por causa do pecado, o homem pecou e Deus deu o direito para Satanás sobre a terra. E aqui a Bíblia fala, Deus pergunta: de onde tu vens? De rodear a terra. Ele estava cuidando daquilo que era dele. Ele não estava fazendo nada de errado. Ele estava cuidando daquilo que era dele, rodeando a terra. Os reis faziam isso
quando eles andavam em volta da terra deles, do território deles, eles andavam em volta, cuidando. Se você olhar no reino animal, é assim até hoje. O leão, sabe como o leão faz? Eu gosto muito de olhar esse negócio. Eles ficam dias, às vezes, andando em volta do território deles. Enquanto que as leoas ficam caçando e cuidando dos filhotes, os leões, eles são aqueles que cuidam do território, para que ninguém roube, ninguém tome o território deles. Assim os reis faziam. Satanás estava fazendo isso porque ele tinha direito, o direito adquirido pelo pecado de Adão e Eva. Então ele estava cuidando do território dele. E aí ele veio, quando os filhos de Deus se apresentaram, ele veio também, né? E daí o que ele queria? O que ele veio? Ele veio reivindicar também as pessoas. Só que as pessoas, entende? Que ele podia reivindicar, quem ele poderia reivindicar? Ele reivindicou de Adão e Eva. Mas agora, Jó era um homem íntegro, um homem fiel. Jó era um homem diferente, tanto que Deus disse para ele: olha o meu servo Jó. Satanás disse: não, eu quero ele. E Deus disse: não, olha para ele então. Olha e vê se você tem direito. Tem um homem na terra que é justo, e nesse você não toca, só se eu permitir. E Deus permitiu para mostrar para Satanás que Jó era justo. E agora o que aconteceu? Você imagina essa conversa aqui entre Deus e Satanás, pela minha vida e pela tua vida? Você consegue imaginar isso? E Deus pode dizer assim: não, a Maria lá, o Pedro lá, é justo. Lá você não toca, só se eu permitir. Ele é justo e eu vou mostrar para você que ele é justo. E se Satanás disser assim: então Deus, tira tudo que tu deu para ele, vamos ver se ele continua sendo fiel a ti. Isso é uma conversa, querido, no mundo espiritual. Isso existe. Isso não é um conto de fada que está na Bíblia ali, isso existe. Essa conversa existe todo dia sobre mim e sobre você. Satanás tentando de qualquer forma. E aí ele diz assim: mas Deus, olha o que ele fez. Olha como está a vida dele, olha o que ele anda fazendo. Olha o que ela anda aprontando por aí. E aí como é que Deus vai nos defender? Como ele diz assim para Jó: Jó é um homem íntegro, um homem fiel, um homem que me serve. Entende, querido? Esse papo que eu estou falando aqui não é um papo de boteco. É uma conversa no mundo espiritual sobre a minha vida e sobre a tua vida. Todos os dias, Satanás tentando, de alguma forma, roubar, matar e destruir. E Deus segurando, dizendo: não, não, não. E agora, olha o que aconteceu. Satanás foi lá e tirou tudo que Jó tinha. Tirou tudo. Só não podia tirar a vida dele. E aí o que Jó fez? Jó começou a reclamar, num ponto começou a reclamar com Deus. Satanás tirou a casa, tirou família, tirou filho, tirou gado, tirou ovelha, tirou tudo que Jó tinha. E Jó confiando, e aí os amigos de Jó começaram a dizer: amaldiçoa esse Deus. A esposa de Jó começou a dizer: amaldiçoa esse Deus, para de servir esse Deus. Sabe, querido, e isso acontece também na nossa vida, na minha vida, na tua vida. Nós estamos dando glória a Deus, mas não tá, o negócio não está bom. E os caras dizem: mas o que você quer ainda na igreja, buscando esse Deus? O que você acha? O que quer com isso aí? Para com esse negócio. Com Jó foi assim. Ele começou a amaldiçoar Deus. Ele começou, os amigos disseram para ele começar a amaldiçoar Deus. E aí chegou num ponto que Jó não aguentou. Jó começou a reclamar. E nada acontecia de bom. E Jó começou a reclamar. E Jó começou a murmurar. E Jó começou a se queixar. E quando Jó começou assim, querido, Deus começou a se irritar com Jó. Não sei se a palavra se irritar é essa palavra, mas Deus começou a ficar meio... E um dia Deus chamou Jó e falou para Jó, começou a mostrar para Jó tudo que Deus tinha feito. Ele diz assim: olha, Jó, onde é que tu estava quando eu fiz tudo isso aqui? Quando eu fiz o firmamento, quando eu fiz as coisas, quando eu fiz as águas, quando eu fiz tudo, onde é que tu estava, Jó? O que você pensa para você querer questionar a mim, querer questionar Deus,
E Jó, a Bíblia diz que Deus levou Jó para que ele visse todas as maravilhas que Deus fez. Deus começou a andar com Jó e mostrar para Jó. E aquilo foi tão forte para Jó, que desde aquele dia, agora no capítulo 42 do livro de Jó, no versículo 10, diz assim: depois que Jó orou pelos seus amigos, pensa uma coisa, olha só, Satanás tirou tudo de Jó e a primeira coisa que Jó fez foi olhar para ele. Eu perdi isso, eu perdi aquilo, eu perdi esposa, eu perdi casa, eu perdi filhos, eu perdi amigos, eu perdi tudo. Eu perdi. Jó estava centrado nele, nas coisas que ele perdeu. Ele não se importava mais com nada, ele estava triste, a ponto de começar a reclamar com Deus pelas coisas que ele havia perdido. E até ali, até o capítulo 42, nada tinha acontecido na vida de Jó. Mas aí diz assim: depois que Jó começou a orar por seus amigos, depois que Jó começou a olhar a coisa de uma forma maior do que ele mesmo, depois que Jó começou a se preocupar com coisas fora dele mesmo, o Senhor o tornou novamente próspero. Ele deu em dobro tudo o que ele tinha antes. Entende, querido? Você sabe qual é o maior problema, um dos maiores problemas da humanidade hoje? As pessoas se preocupam com elas mesmas. Eu não tenho nada a ver com a vida dos outros. Eles que vão levar a vida deles, eu vou cuidar de mim. O importante é eu ser feliz. Existe uma frase assim: não é importante se você é feliz, o resto que se dane. Se você está feliz, está bom. Entende, querido? O maior problema das pessoas hoje, da sociedade, é as pessoas centradas em si mesmo. Um projeto, um propósito de vida para si mesmo. Isso não tem nada a ver com Deus. Isso não tem nada a ver com o propósito de Deus para a minha vida e para a tua vida. E nós vemos bem claro aqui, quando Jó começou a olhar para um propósito maior, um projeto maior, Deus deu em dobro tudo aquilo que ele havia perdido. Então, precisamos entender, primeiro princípio, querido, nós precisamos ter um propósito maior do que nós mesmos. Nós não podemos viver a nossa vida focada em nós mesmos. Eu. Romanos 8,32 diz assim: aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por nós, como não nos concederá juntamente com ele gratuitamente todas as demais coisas? Por causa da morte e ressurreição de Cristo, querido, nós temos o direito a todas as coisas. Eu não sei o que o diabo tem te roubado, né? A saúde, as finanças, a família, a paz, eu não sei. Talvez, querido, você se ache vítima das situações que estão acontecendo, porém, quero te dizer que a única vítima aqui é o diabo, né? Você foi destinado para a vitória em Cristo. Perdedor é o diabo. Você foi destinado para ser um homem e uma mulher de vitória. É isso que Deus tem para mim e para você. Então, deixa eu te dizer uma coisa. A partir de hoje, nós fizemos um ato profético lá sobre isso aqui, lá na igreja. Nós pegamos tudo aquilo, nós colocamos tudo aquilo que fomos roubados. Escrevemos, você pode fazer isso na tua casa se você quiser. Nós escrevemos e trouxemos lá e colocamos diante do Rei da Glória. E dissemos para ele assim: Senhor, está aqui. Nós estamos aqui fazendo uma acusação formal a Satanás. Ele nos roubou e agora nós queremos de volta tudo aquilo que ele nos roubou. Nós fizemos isso, querido. E Deus, glória a Deus, as pessoas já estão começando a contar, a dar testemunhos. Faça isso. Escreva lá. Você tem o direito de acusar Satanás. Você pode chegar diante de Deus e dizer assim, não acha que ele é o acusador, não, você pode chegar diante de Deus e dizer assim: Deus, eu estou acusando Satanás, formalmente aqui eu estou acusando ele me roubou e eu quero de volta aquilo que ele me tirou. E a restituição de Deus é dobrada, é em dobro tudo aquilo que Satanás roubou.
Amém, querido? Então, primeira coisa, para Jó ter o direito de fazer isso, ele teve que pensar num projeto maior do que ele tinha. Segunda coisa, eu preciso reconhecer os meus erros e querer consertar os meus erros. Eu não posso ser restituído por Deus se a minha intenção é continuar numa vida de erro. Se eu não quiser, se eu não estiver disposto a consertar a minha vida, ter uma vida reta diante do Senhor, eu não tenho direito de chegar diante de Deus e querer cobrar alguma coisa de Deus. Eu perco esse direito, querido. Lembra de uma coisa, Satanás teve direito à terra por causa de um erro do homem. Satanás, ele pôde dominar sobre a terra e ele domina até hoje, por causa do erro de Adão e Eva. Então, como eu posso pensar que se eu continuo tendo uma vida errada, eu posso chegar diante de Deus e cobrar alguma coisa dele? Se eu erro, Satanás tem direito a me roubar. E Deus, ele não vai simplesmente dizer assim, não, o diabo ele é meu filho. Então, não, querido. Ele é justo. E um exemplo disso que eu quero falar agora, sobre ter uma vida de erros e querer consertar, né, conhecer os meus erros e querer consertar, é a vida de Zaqueu. Zaqueu, aconteceu isso com ele, né? Ao passar por aquela região, porém, Jesus encontrou um homem, que seu nome era Zaqueu, e Zaqueu veio da palavra Zacaios, um nome hebraico que quer dizer justo. Mesma coisa que Jó, um nome hebraico que significa justo. E não sei se você sabe, mas na Bíblia todos os nomes têm um significado. Você sabe o significado do teu nome? Não. Você pode procurar, você pode, né? Se você talvez não vai achar o teu nome, mas a raiz dele vai mostrar o significado que tem o teu nome. Hoje as pessoas dão, né, pelo nome da novela, né? O nome da novela, do Big Brother, do jogador de futebol, dão nome nos filhos por causa disso, né? E às vezes nem sabe, né? Esquecem que o filho vai ser chamado por aquilo o resto da vida. Abraão, né? Abraão. Deus tinha um propósito para Abraão. E Deus diz assim, teu nome não vai ser mais Abraão, vai ser Abraão, pai de multidões. Todas as vezes que uma pessoa chamava Abraão, estava determinando o futuro dele. Pai de multidões. Pai de multidões. Você imagina quantas vezes ele foi chamado de pai de multidões? Você já imagina que todas as pessoas todo dia te chamando de seu abençoado? Você é uma bênção. Você acha que você não vai ser abençoado? Na força, mas vai ser abençoado. Então o nome é importante, para eles era importante, o nome tinha um propósito, né? E não é por acaso que a partir de Abraão, então, se desenvolveu todo esse povo, né? Toda a humanidade se desenvolveu por causa de Abraão. O próprio nome de Jesus, né? Que significa Deus que salva, né? Também, o nome de Pedro, né? Que significa pedra, né? Tu és Pedro e sobre essa rocha, né? Edificarei minha igreja. Tudo tinha um propósito com Deus. E agora o nome Zaqueu também, que significava justo, mas era um coletor de impostos, né? Odiado pelos judeus, era ladrão, ele trabalhava para o Império Romano, né? E eram vistos os romanos, ou quem trabalhava para o Império Romano era visto como ladrão. Assim, Zaqueu era visto como um ladrão, né? E Zaqueu ainda era o ladrão mor, né? O chefe dos coletores de impostos, era o cara mais, né, o que mandava em tudo, chefe da quadrilha, era o Zaqueu. E agora, pensa uma coisa, Zaqueu, que deveria ser chamado justo por causa do seu nome, ele não agia como tal pessoa, né? E só porque esses dias eu estava vendo, e nós ministramos sobre isso, né? A fonte de Mara. Você já ouviu falar da fonte de Mara? A fonte de Mara era a fonte de águas salgadas, né? Onde o povo saiu do Egito, foi até a fonte de Mara, e chegou lá, foi tomar água, e era água salgada.
E daí Moisés jogou lá um galho lá dentro e a água se tornou água doce. Então Mara significa amarga. Tem Mara aqui não? Mas depois que nós entregamos a nossa vida para Jesus, nós nos tornamos filhos de Deus. E aí foi tudo, né? E tá tudo tranquilo. Se eu sou amargo, já virei doce. Se eu sou isso, tá tudo certo, né? Porque senão alguém fica com peso depois, né? Vai olhar o significado do nome. Meu Deus, mas o meu nome significa isso aqui. Não tem problema, querido. Jesus muda isso tudo. Jesus coloca tudo no seu devido lugar. Amém? Então, Zaqueu era um cara que não era bem visto na sociedade. Ele não fazia as coisas certas. Deixa eu te fazer uma pergunta, querido. Eu fiz essa pergunta esses dias na igreja e eles ficaram com uma pulga atrás da orelha, né? Se 90% das pessoas da igreja fossem, presta bastante atenção, se 90% das pessoas da igreja fossem exatamente como você é, a igreja seria melhor ou pior? Você já parou para pensar nisso? Se 90% das pessoas que estão na igreja fossem exatamente iguais a você, a igreja seria melhor ou pior? Você consegue fazer uma avaliação sobre isso? Bem, Zaqueu era um cara que era para ser um homem justo, um homem bom, e se tornou um homem perverso. Mas quando ele viu Jesus, ele entendeu uma coisa, que só tinha uma forma dele poder participar dessa linhagem e ser salvo, fazendo justiça de novo. Ele diz assim para Jesus: olha, Senhor, se eu defraudei alguém, se eu roubei alguém, eu devolvo tudo 4 vezes mais. Mas é o seguinte, eu sei que para mim ser restituído, eu preciso ter uma vida correta diante do Senhor. Não tem jeito, não tem forma. Então tudo aquilo que eu roubei, tudo aquilo que eu defraudei, tudo aquilo que eu tirei das pessoas, eu vou devolver para elas. Porque a minha vida tem que ser reta. Quando as pessoas se convertem, muitas pessoas hoje já não têm mais tanto esse costume, mas eu me lembro que quando muitos dos nossos discípulos, eles vinham, no início da sua conversão, eles vinham dizer assim: pastor, o que é que eu preciso fazer, primeira coisa, para começar a ser abençoado por Deus? Eu disse: acerta o que você tem de errado na tua vida. Olha, eu achava tão interessante porque muitos saíam. Teve um que me contou um testemunho uma vez, que fazia 7 anos que ele devia para um cara. E o cara não lembrava mais. E ele foi lá pagar o cara. Chegou lá e disse assim: eu vim aqui te pagar. O cara disse: mas pagar o quê? Uma dívida assim, assim, assim. O cara disse: cara, agora, se eu confio mais em ti agora do que antes. Cara, ninguém faz isso aí. Ele disse: olha, é difícil, depois de tanto tempo. Tem gente que deixa caducar a conta, né? Vamos deixar passar 5 anos, aí caduca. Aí, gente, não é assim? Isso é o mais normal do que você ir lá depois de 5, 7 anos e pagar a conta. Mas não tem jeito, querido. Eu não consigo ver uma pessoa prosperar em Deus se tem uma vida toda enrolada e não acertou o seu passado. Não acertou as coisas. Eu não consigo ver, sinceramente. Eu não consigo ver prosperidade na vida de uma pessoa que não está disposto a acertar a sua vida. Eu sempre digo para eles assim: gente, querem ser abençoados por Deus? Acerta as coisas. Não deixa rabo preso com ninguém. Porque não tem jeito. Se você deixar rabo preso com alguém, Satanás vai estar sempre te puxando para trás. Você precisa ter uma vida reta diante de Deus, as coisas tudo certinho, tudo no lugar. Porque senão Deus não pode prosperar alguém que está todo enrolado. Mas pastor, eu devo 50 mil reais, eu vou terminar de pagar daqui a 10 anos. Sabe quando essa dívida está zerada? Com Deus, querido, quando você aqui já decidiu, e você vai lá e fala para o cara assim: eu vou te pagar em 500 vezes.
para Deus já está zerado. Deus não vai esperar você pagar a última lá das 500 para você ser abençoado. Não, você decidiu, aqui dentro já está decidido. Eu vou acertar as coisas, eu vou pagar R$10 por mês. Para Deus já está zerado o negócio. Entende? Isso é muito sério, querido, é muito sério. Muitas pessoas pensam que pode ser abençoado sem acertar essas coisas, mas não vão ser. E às vezes estão trabalhando, lutando pela força do braço, e lutando pela força do braço, e indo. Apesar de que Deus nunca disse que nós não deveríamos trabalhar, o que Deus disse é que o homem teve que trabalhar muito mais. Tem gente que tem 2, 3 empregos, 4 empregos, trabalha final de semana e nunca vence as coisas. Tem uma vida correta. Além de vir a restituição sobre a tua vida, você vai ser abençoado por Deus tremendamente. Faça as coisas certas como tem que ser feito, né? Como Zaqueu decidiu. E daí, quando Jesus saiu da casa de Zaqueu, ele diz assim, quando Jesus estava saindo, ele diz assim, hoje houve salvação nessa casa. Salvação que Jesus está falando é sozo. A palavra sozo, que significa restituição completa em todas as áreas da vida de Zaqueu. Amém? Você quer viver o sozo de Deus, que é a restauração completa em todas as áreas da tua vida? Faça igual Zaqueu, diz assim, poxa, se eu tenho feito alguma coisa errada, é o seguinte, eu quero lá restituir, eu quero fazer certo, eu quero restaurar, eu quero ser perdoado, eu quero perdoar, eu quero fazer tudo certinho, porque eu quero ser abençoado por Deus. Amém, querido? Segundo passo, então, se eu quero a restauração de Deus na minha vida, eu preciso levar uma vida justa diante de Deus, uma vida correta diante de Deus. Terceiro e último passo, ser uma pessoa grata. Diga assim, preciso ser uma pessoa grata. A gratidão, querido, não é o dizer muito obrigado. A gratidão não é... Muito obrigado significa que alguém fez alguma coisa para você. Você está sendo grato porque alguém fez alguma coisa para você. Gratidão não é isso. Dizer muito obrigado não significa que eu sou uma pessoa grata, né? Então, se eu faço alguma coisa, se eu agradeço porque alguém fez alguma coisa, eu apenas estou dando mérito àquela pessoa. Gratidão vem da palavra graça, que é muito diferente. Você sabe o que é graça? Eu não mereço, mas eu alcancei, porque Jesus me deu. Eu alcanço a graça do Senhor porque Ele me dá, mesmo eu não merecendo. Então, gratidão vem da palavra graça. Isso significa que eu devo ser grato, mesmo que os outros não mereçam. Ah, mas ele não merece a minha gratidão. Não é isso que significa gratidão. Eu serei uma pessoa grata. Gratidão é um estado de espírito. Gratidão é uma forma de viver. Entende? Uma pessoa grata é uma forma, um estilo de vida que ela escolheu. Eu serei uma pessoa grata. E não importa o que aconteça, não importa se as pessoas me rejeitarem, não importa se as pessoas disserem não para mim, eu serei uma pessoa grata. Isso é gratidão. Gratidão não é dizer muito obrigado porque você fez alguma coisa por mim. Entende, querido? 1 Tessalonicenses capítulo 5, em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo para convosco. Em tudo dai graças. E qualquer coisa, coisas boas, coisas ruins, eu não mudo porque as coisas estão ruins, né? Então, ser grato, querido, não me dá o direito de esperar a recompensa das pessoas, mas me dá a certeza que eu serei recompensado por Deus. Olha que frase bonita. Ser grato não me dá o direito de esperar a recompensa das pessoas, mas me dá a certeza que eu serei recompensado por Deus. A gratidão abre portas. A gratidão, querido, multiplica bênçãos na nossa vida. Salmo 37, 4 diz assim: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. E a gratidão multiplica bênçãos na nossa vida. Primeiro, restituição material, né? Você lembra quando o livro de João fala sobre havia
muitas pessoas, né, no lugar, e eles se assentaram. Jesus queria falar com eles. Eles se assentaram e foram ali. Já estava um tempo ali Jesus falando, e logo eles começaram a reclamar porque estavam com fome, porque isso, porque aquilo. E seu tempo acabou. Estou terminando. E estava com fome, e isso e aquilo, e Jesus foi lá e trouxe os pães e os peixes. A primeira coisa que Jesus fez, o que ele fez? Pegou, olhou para os céus e disse assim: graças eu te dou, ó Pai. Deus, muito obrigado. O que eram? 5 pães e 3 peixinhos para aquela multidão. Jesus pegou aquilo com tanta fé e disse: Senhor, muito obrigado, porque eu tenho 5 pães e 3 peixinhos e esse monte de gente para comer aqui. Jesus entendia o poder da gratidão. E quando ele disse: Senhor, muito obrigado, ele disse aquilo com tanto entendimento que nós muitas vezes não temos. Tanto entendimento que aquilo se multiplicou, querido. A gratidão multiplica bênçãos na nossa vida. Quem aqui já foi abençoado por ter sido grato alguma vez na vida? Meu Deus! Eu já fui abençoado porque a pessoa diz assim: pastor, você fez isso aqui por mim, eu sou tão grato, né? E o Senhor fez alguma coisa por mim, e agora isso vai abrir portas na sua vida. Quando a gente é grato, né? Quando as pessoas se sentem gratificadas, elas abrem portas para a gente. Tem pessoas, querido, que você ajuda, de tanto carinho que você tem por ela. Tem outros que você ajuda porque Deus manda. É ou não é? Deus mandou, tem que fazer. Mas tem outros que você tem prazer em ajudar, que você vê gratidão na vida delas. E se você diz assim: eu faria muito mais por ela ainda. Gratidão abre portas. Gratidão multiplica bênção na nossa vida. Segunda coisa, gratidão traz vida aonde é morte, aonde há morte. Gratidão produz vida. Eu não sei como estão os teus sonhos, os teus projetos, querido, mas eu quero dizer uma coisa: se eles morreram, seja uma pessoa grata que vai produzir vida nos teus projetos novamente. Quando Lázaro estava lá no túmulo, Jesus, ele chegou e ele de novo olhou para os céus e agradeceu a Deus. E aí ele diz assim: eu estou fazendo isso para que eles entendam isso, para que eles saibam que eles precisam ser gratos ao Senhor. Senhor, eu não precisaria nem pedir, mas eu quero fazer isso para que eles entendam o que é o poder da gratidão. E Jesus orou e agradeceu. Lázaro veio para fora e Lázaro saiu. Como estão os teus sonhos, querido? Como estão os teus projetos? Comece a praticar a gratidão. Comece a ser uma pessoa grata. Comece a ter um estilo. Sabe, não deixa as coisas que acontecem no mundo mudar quem você é. A tua essência é uma essência de amor e poder de Deus. Essa é a tua essência. A tua essência não é ser uma pessoa ingrata, uma pessoa rancorosa. Não, é ser uma pessoa grata. Sabe de uma coisa? Tinha um cara que sempre ia comprar jornal. Ele chegava lá e o jornaleiro sempre, todo dia, ele dava bom dia. O cara já dizia: bom dia por quê, seu não sei o quê. E já xingava o cara, todo dia o cara era xingado. Um dia chegou um amigo dele na casa dele e disse assim: eu vou comprar jornal. Ele disse: eu vou junto. Ele foi lá e quando ele chegou, o jornaleiro entregou o jornal e já xingou ele de novo, já disse que era um dia terrível. Sabe aquela pessoa rancorosa? Se você, né? Se está chovendo está ruim, se está calor está ruim, se está frio está ruim, se está bom está ruim, nunca está bom. Como é que está? Vai se levando, nunca está bom. Vai se levando, ou está ruim, está difícil, não consegue ser grato por nada. Mais ou menos era aquele jornaleiro. E o cara diz assim, daí saiu e o cara, o amigo dele, diz assim: cara, mas tu não vai deixar esse cara fazer isso contigo. Olha o que o cara fez, o cara, não, mas ele é assim todos os dias. Ah, não, mas eu vou lá tirar satisfação. Eu disse: não, não vai, cara. Não é ele quem define quem eu sou. Jesus define quem eu sou. Entende, querido? Jesus já definiu quem você é. Você foi chamado para ser um grande homem ou uma grande mulher. Seja grato em todas as coisas e Deus vai restituir na tua vida em nome de Jesus. Amém? Fica de pé, eu quero orar por você. Quero orar pela tua vida. E que essa palavra possa produzir resultado, querido.
Em nome de Jesus, estende as tuas mãos. Estende as tuas mãos, eu quero orar por você. Pastora Rosa, se puder vir aqui. Deus, em nome de Jesus, eu coloco a vida de cada pessoa hoje na tua presença e eu oro, Deus querido, que nessa noite o Senhor possa ter falado com cada um, com cada pessoa, que nessa noite o Senhor possa ter, Deus, liberado graça sobre cada vida, meu Pai querido. Eu louvo o teu santo nome por tudo que o Senhor tem feito. O Senhor, Deus querido, tem abrido portas, Deus querido, o Senhor tem feito tantas coisas poderosas, Deus, no ministério que o Senhor confiou a nós. O Senhor tem feito tantas coisas, Deus querido, mesmo em tempos de crises, Deus, o Senhor tem nos dado vitórias tremendas, meu Pai querido, e eu sei que o Senhor tem feito isso com toda a igreja, em nome do Senhor Jesus. Eu oro nessa noite e te agradeço, eu oro por cada vida que está aqui, cada um que veio, cada um, Deus querido, que se propôs a estar aqui, e que não saia daqui, Deus querido, vazio, meu Pai querido, mas seja cheio, Deus, da tua graça, do teu poder, em nome do Senhor Jesus. Eu ministro isso, eu declaro isso nessa noite, que a tua graça, o teu poder, Deus, a tua presença acompanhe cada um, e que seja uma semana de muita vitória, de muito poder, uma semana de realizações, Deus, uma semana de projetos novos, uma semana de conquistas, em nome do Senhor Jesus. Eu abençoo cada um agora, Deus querido, em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, Senhor, eu te agradeço no nome de Jesus. Amém, queridos. Glória a Deus. Dê um aplauso para o Senhor. Que o Senhor possa ministrar a tua vida durante esta semana com esta palavra abençoada. Creia, assim como o pastor João hoje ministrou, que após a pandemia, o Senhor tem algo grande preparado para as nossas vidas. Nós precisamos nos alinharmos com Deus, nós precisamos entender a palavra dele e viver segundo aquilo que a palavra nos ensina. Uma palavra extremamente abençoada, que gerou em nossas vidas algo e os frutos na tua vida. Amém? Muito obrigado, pastor João. Deus te abençoe muito. Uma semana abençoada a todos. Uma semana abençoada a todos. Se alguém precisa de uma oração, pastor João, estaremos aqui na frente orando por você. E que você possa, então, dar um abraço de cotovelo e desejar uma semana abençoada. Nós, então, desejamos que todos esta semana venham experimentar das coisas grandes que Deus tem para nossas vidas. Amém? Dê um aplauso para o Senhor. Uma semana abençoada a todos e Deus abençoe a Igreja de Cristo.